Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso videocast Conexão ao Cubo. No episódio de hoje, a gente traz mais um tema muito relevante, muito importante. Lembrando que esse canal é sempre dedicado a você que tem o seu negócio, a você que está montando, construindo a sua operação, montando o seu próprio negócio, você que é gestor dentro de uma empresa, você que faz parte de uma equipe, seja comercial, de relacionamento, jurídica. Não sai daí que o tema hoje promete. Tá? O nosso canal é dedicado a trazer pessoas que tenham capacidade, propriedade com cada tema que a gente traz aqui para vocês. Então, fica a dica. Já compartilha esse vídeo, dá aquele likezinho, já olha aí no vídeo aí onde que compartilha, joga naquele grupo do WhatsApp lá da sua empresa, joga no grupo do WhatsApp lá da sua equipe, que com certeza vai ter alguém precisando desse conteúdo. E logicamente você também está ajudando o nosso canal a propagar, a levar essas informações para quem realmente precisa. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre vendas e planejamento financeiro. É isso mesmo. Então, assim, a gente vai dar dicas para vocês aprenderem, né? Ou melhorar, performar, escalar a sua venda e também a cuidar desse dinheiro que você vai vender, né? Que é muito importante. Então, sempre aqui ao meu lado, minha amiga Silvana Almeida, em todos os episódios aí, né, Silvana? Sempre aqui, com certeza. E sempre isso aí, deixando a honra da casa para Silvana apresentar o nosso convidado. O cara é fera no tema que a gente está tratando hoje, hein? Quem é, Silvana? Nossa, hoje também nós temos esse convidado aqui muito especial, é o Renato. Ele é fera em vendas e planejamento financeiro. Vou ter que dar uma lidinha, porque o currículo dele é grande, hein? Grande. Isso é legal, né? A gente tem sempre esse cuidado de trazer profissionais aqui que vivem esse dia a dia, como eu disse, do tema que a gente está trazendo. Então, são pessoas que dirigem grandes empresas, que trabalham com o tema que a gente está trazendo para levar informação útil, valiosa para você aí que está nos assistindo. E vai somar muito na vida de vocês e no negócio de vocês. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito maiores do que nós entramos. Então, o nosso convidado de hoje, muito especial, é o Renato. Ele é especialista em mentor em venda, gente. Especialista em planejamento financeiro, diretor da unidade Barra Olímpica da Ademicon, aqui no Rio de Janeiro, a maior administradora independente de consórcios do país. E advogado, né? Renato, seja muito bem-vindo ao Conexão ao Cubo. E para começar a esquentar o nosso bate-papo aqui, eu queria entender um pouquinho como que você ingressou nesse mundo de vendas e planejamento financeiro. Eu queria que você resumisse um pouquinho para nós sobre esse conteúdo. Maravilha. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos ver se esse bate-papo constrói vários insights para a audiência. Vamos tentar resumir, né? Porque 50 anos chegando até aqui, a gente teve uma longa estrada, né? Basicamente, desde que 16 anos eu começava a empreender. Sou filho de uma família tradicional de médicos que, em momento algum, eu pensei que a minha carreira fosse uma carreira, vamos falar assim, normal. Você estuda, faz uma faculdade, faz um curso fala 2, 3 idiomas e vai trabalhar numa grande empresa, compra sua casa própria, seu carro próprio, casa, constrói uma família, deu certo. A gente foi educado para isso. Sim. Desde aquele momento, com 16 anos, eu era muito inquieto. E era muito inconformado. Então eu entendi que empreender, mesmo sem saber, muito jovem ainda, que eu estava empreendendo, eu já estava empreendendo. Então, tive negócio de comida, montei bicicleta antes do Brasil ser um país aberto de fronteiras. Tive negócio... Vivi de música há 10 anos, cara. Caraca, música, Renato. E música me pegou muito jovem. E eu me apaixonei e comecei a ver que eu tocava, dava aula, gravava e ganhava mais que os pais dos meus amigos. Então aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Né? Para que seguir uma carreira estudando, fazendo faculdade, tudo, se eu hoje já ganho mais que os pais dos meus amigos? Bom. E a música, eu vou te falar, eu vivi de música mesmo.
sabe? Eu mergulhei como profissional. E uma profissão muito gratificante, mas olhei para frente, numa visão de longo prazo, e aí o planejamento já pegava a minha veia de alguma forma, ainda que naturalmente, e olhava para frente e falava assim, será que o Brasil é o país dos músicos? E mais, ele é sim uma diversidade cultural, mas será que eu com 60, 70 consigo ali na frente manter minha qualidade de vida que eu quero estabelecer? E aí eu entrei na música, mas já sabia que em 8, 10 anos era o meu deadline para fazer outra coisa. Como música é só emoção, eu busquei meu lado razão depois de muito tempo. Fiz uma faculdade tardiamente, fiz direito, me pós-graduei dentro do Ministério Público, então a ideia era também fazer um lado razão voltado para o funcionalismo público. E eu fiz direito não para advogar, com toda a honra aos advogados, mas a minha cabeça era ou para a parte educacional, sempre gostei muito de dar aula, então eu fui mentor desde quando era aluno, que o professor faltava, eu dava aula lá. E como eu gostava de ensinar, a cadeira acadêmica para mim sempre fez muito sentido. Enfim, fiquei trancado alguns anos estudando para concurso e a música me chamando. E a Veia Empreendedora me chamou, porque eu realmente parei de trabalhar 24, 30 meses. Parei de trabalhar. Já com filho, naquela época eu já estava casado com filho. 20 e poucos anos. E aí, me formei. A Veia Empreendedor falou mais alto. Empreendedora falou mais alto. Voltei. E voltei, ao invés de tocar, comecei a formatar todo o evento da minha clientela. Porque minha clientela pedia assim para mim, Renato, por que você não faz o evento todo? Montei uma empresa de eventos, comecei a produzir eventos sociais e corporativos. E aí eu comecei a entender nessa fase que ali realmente eu estava empreendendo de uma forma intencional e que aquilo ia me levar para algo muito maior. E aí, aqui no Rio de Janeiro, eu olho para o mercado, um mercado muito grande e penso assim, cara, eu tenho dentro desse segmento de produção de evento corporativo e social, não só um mercado muito grande, como possibilidade de ter vários colaboradores, e uma cadeia de funcionário grande. Quer dizer, aquela pré-ocupação de se eu envelhecer como eu envelheço, eu já não tinha mais. Bacana. Isso foi até 2017. 2017, a Ademicon estava fazendo o plano de expansão e queria entrar aqui na cidade carioca. Em 2018 começou a operação e me convidaram. Bateram na minha porta 3 vezes. Eu recusei 3 vezes. Na quarta eu falei assim, por que eu? Não sou economista, não sou ex-bancário, por que estão me chamando para consórcio? Só que na terceira vez que me convidaram eu falei, peraí, deixa eu pensar, né? Entender o que é isso, né? E a oportunidade não bate tantas vezes. E aí Tinha que ser. E aí eu comecei a entender como é que era esse mercado de consórcio, de crédito. Fiz um estudo segmentado pelo Brasil, Rio de Janeiro, principalmente a Praça Sudeste. E aí entrei em 2018, a gente expandiu pra caramba. Hoje a empresa tem 264 lojas, é a maior empresa do Brasil. Passamos o Itaú, agora tem pouco tempo, já passamos o Santander, então está muito bem ranqueada. Mas sempre nas minhas andanças, seja pela música, seja pelo direito, seja pelo consórcio, as pessoas muito me procuravam para ensinar, muito me procuravam para guiar. E aí agora, em 2025, eu decidi, por que não compartilhar isso, escalar isso de uma forma generosa? Porque conhecimento sem compartilhar, ele não serve para nada. Não se multiplica. Então a gente começa agora em 2026, não mudando, fazendo transição de carreira, mas adicionando uma carreira de mentor para seguir e dividir isso tudo que a gente... tudo que a gente construiu nos últimos 25 anos. Não dá nem para dizer que é transição, você mesmo já dizia, já mentorava, isso já estava na tua veia desde lá do início da tua história, né? Você já fazia isso. Agora você está trazendo isso para o profissionalismo e para o tema que a gente está trazendo aqui, que é venda. Agora você tem que vender aquilo que você... E essa entrada, tanto de conhecimento que ele adquiriu ao longo desse tempo. Sua na Ademicon foi o que impactou a vida na área de vendas e planejamento financeiro? Ou... Na área de planejamento financeiro, sim. Com certeza. Eu já era planejado financeiramente, de uma forma natural. Meu pai lidava muito bem com dinheiro. Engraçado que médico normalmente não lida bem com dinheiro. O médico sabe fazer dinheiro.
mas normalmente não sabe administrar. E por isso tem um assessor, né? Tem umas consultorias. Mas meu pai, de alguma forma, ele já era médico empresário. Meu pai teve hospital, além de clínica e de consultório. Então, naturalmente, eu vi aquilo e peguei de alguma forma aquilo. Meu avô também, pela parte de mãe, era um comerciante, um empresário nato. Mas a visão técnica e profissional com metodologia do planejamento financeiro, a Ademicon me trouxe. Porque já que eu fui trabalhar com consórcio, que é o produto financeiro, eu deveria estudar e me aprofundar em planejamento financeiro. Eu deveria ser o próprio case, porque eu não acredito que a gente veste camisa da empresa que a gente está hoje. Eu acredito que a gente vive o propósito. Sim. Não é só mais sobre vestir camisa, é sobre viver o propósito. E eu, graças a Deus, desses últimos 7 a 8 anos que a gente está aqui operando com a Ademicon no Rio de Janeiro, eu não só vivi muito eu sou muito intenso, então eu vivi de uma forma muito intensa o consórcio, como fiz quase todos os projetos que alguém pode fazer de consórcio na sua vida. Então eu provei o produto, a experiência do cliente, para não só falar que é bom, para justamente traduzir isso em planejamento financeiro e numa visão de médio e longo prazo a gente construir tudo. Porque, na grande verdade, se a gente fosse fazer uma frase, a curto prazo a gente só constrói dívida. Não se constrói nada a curto prazo. Construção é médio e longo prazo. E nesse caso, já vendo esse lado de vendas, o que você acha que geralmente um vendedor estratégico ele muda de um vendedor comum, né? Essa questão do encantamento, do acordo ali no momento, da venda, de algo pré-estabelecido, se isso muda um vendedor estratégico do vendedor comum. Sabe aquela coisa, você já deve ter ouvido, né? Fulano tem lábia, é um ótimo vendedor. Sim, a gente não tem isso? Isso há muito tempo, né, Leandro? Década de 70, 80, 90 e 2000, isso não era uma inverdade, né? A pessoa que era mais descolada, que tinha mais lábia, vendia mais. Hoje, com o nível de consciência mais elevado do cliente, esse vendedor, além de ser amador, ele vende menos. Porque ele é, de uma certa forma, entrão. Ele não é técnico. Ele confia tanto nas skills dele que ele não vai buscar técnica, ele fica só com as soft skills que são super importantes, hoje até mais importantes no mercado, mas traduzido com técnica, com metodologia. Então, o que difere o vendedor amador do vendedor profissional? Dado. Saber os seus dados. Saber ler indicador. Saber, num funil de venda, quanto você prospecta, quantas reuniões você marca, quanto é de fechamento. Indicador de uma fase para outra, fazer ajuste e entender que as pessoas são pessoas únicas. Então, para eu vender um produto ou serviço para você, a forma que eu vou fazer é completamente diferente que eu vou fazer para ela. E não por ser homem ou mulher, mas por ter perfis comportamentais diferentes. E vendedor amador não tem ideia do que é perfil comportamental. Ele tem o instinto, mas ele não tem a técnica. Então, hoje, no mercado atual, não há espaço para vendedor amador. E entra reciprocidade nisso, não entra, Leandro, na venda? Você acredita que hoje qualquer pessoa pode aprender a vender? Venda é uma ciência treinável. 100% treinável. Renato, mas fulano que tem a facilidade, que ele tem o dom. Ele tem o dom desse tamanho, o resto é desenvolvimento. E normalmente quem não tem o dom, tem mais disciplina, passa quem tem dom. Se você tivesse que elencar 3, vou chamar de qualidades aí que um bom vendedor tem que ter. Primeiro, gana, vontade de mudar de vida. Essa a gente não consegue pegar um remédio e botar para ele tomar. É a única coisa que a gente não consegue fazer com o vendedor. É alimentar ou criar uma vontade nele. Então a principal é vontade. Vontade de mudar. Todo o resto é treinável. Disciplina é treinável. O ambiente molda, a atmosfera molda. As pessoas que você está em volta molda a disciplina. Performance você molda. Técnica, você tem estudo tanto na parte de técnica como a parte comportamental e social. A parte relacional, que hoje fala-se muito de venda relacional. Tudo é ensinável, só tem uma coisa que não se ensina, vontade. Tem a ver com a técnica, né? Hoje você tem que aprender a se relacionar, você tem que utilizar algumas técnicas. Mas isso é ensinável. Vontade não é ensinável. Se a pessoa não tem vontade, essa é difícil de você
Eu acho que, de certa forma, dá para comparar isso também à questão da música, né? Que a música também tem a questão do dom e tem a questão do treinar e a pessoa querer evoluir. Deixa eu contar um negócio para vocês que vocês vão adorar. Meu primeiro instrumento foi violão. E eu comecei a tocar violão junto com meu primo, que era meu vizinho. Meu primo mais novo do que eu. Nitidamente ele tinha mais facilidade que eu. Ou eu tinha dificuldade. Depende da leitura. Né? O que aconteceu? Eu era tão disciplinado que logo eu peguei outro instrumento que me encantou, que foi o piano e o teclado. E com certeza desenvolvi muito mais do que ele pela disciplina, não pelo dom. Renato, você acredita em dom? Acredito. Mas você acredita que dom performa? Muito pouco. Alta performance não é dom. Alta performance é disciplina com capacidade técnica e outras habilidades. Quando junta o dom, aí a gente cria os outliers. Então, assim, só para dar um resumo que é importante para você que está nos assistindo, tá? Se você acredita, né, tá montando aí o seu negócio, já tem o seu negócio e acha que não tem capacidade de vender, presta atenção no que o Renato acabou de dizer, tá? Vou resumir aqui em 3 palavras: técnica, ambição, resiliência, para dar uma resumida aí da disciplina. Então, se você tem esses 3 elementos, você tem total capacidade de vender e fazer o seu negócio escalar e prosperar. E já fazendo aqui deixando uma deixa, né? O Renato é mentor de vendas, né? Se você quiser acelerar esse processo, né, Renato? O que a gente olha muito hoje é assim, durante muito tempo se falou que uma empresa é formada de pessoas, processo e produto. Isso continua sendo falado, né? Os maiores livros do mundo falam isso, sobre vendas. Só que tem um quarto elemento que é principal. Mais essencial, mais importante que os 3. Qual é? Não é produto, não é processo, não são pessoas. Pessoas são muito importantes. Pessoas, produto e processo, o PPP, as pessoas são mais importantes. Mas tem um elemento que é mais importante do que pessoas. Em venda. Esse pouca gente fala, e quando fala, fala assim para mim: eu sabia, mas por que não implementou outro diferente? Modelo de negócio. Modelo de negócio é o que vai separar uma empresa de escalar muito, de dar muito certo, ou de ficar numa zona cinzenta. Se você colocar pessoas medianas no modelo de negócio muito bom, a empresa escala. Se você pegar pessoas extraordinárias no modelo de negócio ruim, a empresa não vai. Então, eu diria que uma empresa é feita de produto, processo, pessoas e, o mais importante, antes dela começar, antes dela ser concebida, modelo de negócio. Antes dela ser concebida, antes de você ver as pessoas... Modelo de negócio voltado à venda. Né? Modelo de negócio. Aí dentro do modelo de negócio você vai criar uma área comercial robusta Eu estou provocando isso, que tem muita gente, a gente conversa, né, Silvana? Tem um grupo de empresários e às vezes a pessoa tem muito conhecimento daquilo que faz, né? Daquilo que ela está se propondo ali a iniciar o negócio dela, mas ela não vende. Né? Ela entra ali na operação, entra no conhecimento técnico. E aí, como é que faz para essa pessoa vender? Muitas das vezes acaba deixando essa parte do modelo de negócio, do planejamento para o final, por último, que tem que começar primeiro. Reunimos as pessoas certas, abrimos o escritório, trouxemos produto ou serviço interessante, agora vamos discutir o modelo de negócio. Tudo invertido. A gente, às vezes, focando no produto. O que a gente vai vender? É mais ou menos assim, Primeiro eu caso, depois eu vejo se dá certo. Nem conheço a pessoa, eu vou conhecer no casamento. Gente, não funciona. A família já mostra pra gente que é namorar, paquerar, conviver e casar. Exato. Tem etapas. Modelo de negócio é anterior a tudo. É o início de tudo. Só que quando a gente fala de modelo de negócio, ainda é um tabu. Então, vou só falar para ficar bem esclarecido. Modelo de negócio não é se é digital ou se é offline. Isso é um desdobramento. Modelo de negócio é qual a estrutura dentro do segmento. Como é que você vai estruturar a parte tributária, financeira, comercial? Modelo de negócio é o 360 dentro da empresa. Como é que é a forma de atuação? Como é que é a área de vendas? A área de vendas é uma área grande. Que o consultor, o vendedor, representa uma célula dentro da área de vendas, dentro do departamento comercial. Então, modelos de negócio não é isso que a gente está ouvindo muito pela internet. Isso é um desdobramento de modelo de negócio. É bom falar
Porque senão as pessoas acham que a coisa é simples. Ela não é complexa. Ela é simples, mas ela não é fácil. Ser simples é uma coisa, ser fácil é outra. Tem muita gente que confunde simplicidade e facilidade. Parece que as palavras... Vamos traduzir para eles entenderem. Hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. A gente, para acordar amanhã, para correr às 5 horas da manhã, é extremamente simples. Isso aí. A gente acorda, levanta, põe um tênis, uma camisa e vai correr. Mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente está cansado, porque a cama está gostosa, porque o filho, ou a esposa, ou o marido está pedindo para ficar, porque a gente está esgotado. Mas é extremamente simples. Então, simples é diferente de fácil. Isso aí. Modelo de negócio é extremamente simples, mas não é fácil. É um caminho, uma trilha dentro disso tudo, né? E dentro disso, pessoal, nós sabemos que principalmente a maioria ou alguns dos nossos público-alvo, né? Muitas das vezes acaba misturando a questão financeira pessoal com a profissional. E dentro disso, Renato, eu queria te perguntar o seguinte: o que você acha que isso pode impactar no crescimento da pessoa que está começando esse planejamento aí de uma forma talvez até contrária? Como é que isso pode prejudicar esse crescimento dessa empresa, desse negócio, nessa estratégia que está sendo utilizada, de repente, de uma forma não correta? Vamos primeiro dar um passinho atrás e falar para a audiência o seguinte: empreender não é para todo mundo. Fato. Hoje em dia estão romantizando o empreendedorismo. Ele é bom, você vai conquistar muita coisa com ele, mas não é para todo mundo. Definitivamente não é para todo mundo. Tem perfil que vai ser CLT a vida toda e tá tudo bem. Não nasceu para ser autônomo, nem empreender, nem tá topando de verdade o desafio. Tá querendo, mas a vontade é pequena, sabe? A vontade é pequena, a vontade tem que ser muito grande. Então a gente tem que falar isso porque virou moda falar que empreender é maravilhoso. Se for para você, se você entender que você tem que dormir no barulho, tem que saber ter inteligência emocional para equalizar, porque vai ter ruído, cara. Vai ter ruído, é certo que vai ter ruído. Tem que entender que aquilo faz parte do processo de empreender e não o sofrimento, entendeu? Porque quando você começa a sofrer com isso, você não está preparado para isso. Entendeu? Tem que fazer ficar leve. Isso aí. Porque se for pesado, não vale a pena. Então assim, se todo CNPJ forte é resultado de um CPF forte, como é que a pessoa quer empreender se nem o CPF ela tem forte? Não tem organização financeira pessoal, dentro da casa dela é uma bagunça, a estrutura familiar não é organizada, como isso vai dar certo num CNPJ? Vai refletir isso pro Vai CNPJ. ser 2 lugares que precisam de organização. Você entende que uma coisa é reflexo da outra? Total. Sabe, se isso aqui fosse uma empresa, se a gente estivesse numa mesa de debate, a forma como a gente comunica, a forma como a gente leva para casa os feedbacks positivos de desenvolvimento, estar aberto a novas reflexões, a pensamentos diferentes, isso faz parte de uma veia empreendedora. E faz muito parte. Porque o empreendedor, ele não é o CEO do negócio dele, ele é o CEO, ele é o departamento jurídico, operacional, financeiro, de marketing. Ele concentra tudo nele, sobretudo o microempreendedor. Só que muitos deles não têm essa consciência que ele, incorporado, só ele, até ter funcionário e tá tudo bem, ele tem que ser todos os departamentos. Será que ele sabe a função de cada departamento? Não sabe. Como é que essa empresa vai dar certo, gente? Você se preparou para isso também, né? Então tem a questão de se preparar, estudar, se capacitar, que isso é a vida toda, mas tem a questão de parar, pensar, se for só você sozinho ou com um sócio, desenhar o modelo de negócio, quais são as skills, as habilidades necessárias, para onde a gente vai, ver concorrência, sabe precificar, é tanta técnica, porque como é que o brasileiro precifica? Olha para o meu concorrente, precifica X, quanto que ele concorrente tá precifica Y, eu tô localizado aqui, o que eu vou fazer? Meu preço agora vai vender muito porque eu precifico e vendo abaixo o meu produto e serviço do dele. Gente, nunca foi assim. Então, nesse sentido, Léo, o que você acha? Planejamento financeiro, pessoal, é para quem tem muito dinheiro ou para quem ainda está começando ou para quem já está fazendo o sentido inverso de desenvolver o negócio? Muito bom. Planejamento financeiro é para todo ser humano. Se for ser humano, se for terráqueo, ser humano financeiro é para ele. Planejamento financeiro é para ele. Agora,
O barulho pela falta de planejamento financeiro. O ruído pela falta de planejamento financeiro da empresa grande, de quem tem muito dinheiro, a dor é grande, a perda é grande. A dor de quem tem pouco, a dor é pequena, mas para ele é grande. Então, toda falta de planejamento financeiro causa uma dor muito grande. Ainda tem uma que eu não conheço e estou querendo encontrar quem me apresente. Por acaso vocês conhecem alguém que não se planeja, que está melhor de vida do que quem se planeja? Eu não conheço. Não conheço. Tem um dado importante que eu até vi um pouquinho antes de chegar aqui no nosso bate-papo e eu não sabia. 69% da população não guarda dinheiro. Eu ousaria colocar um percentual maior. É mesmo? Eu fiquei assustado com eu ousaria perto de 78% a 80%. 78% dos brasileiros não guardam dinheiro. Eu usaria Pareto nisso. 80-20. Porque, assim... Cara, olha que dado interessante. A gente tá falando de venda, todo mundo preocupado em vender, mas 80% do povo brasileiro não guarda dinheiro. Ou seja, não faz planejamento financeiro. Quantos profissionais vocês conhecem que ganham muito bem? A folha salarial é acima de 50 mil mês. E se a gente olhar para o nosso Brasil, é um belo salário ou é uma bela remuneração e não tem dinheiro guardado. Eu conheço muitos. Eu conheço quem ganha mais de 3 dígitos por mês e não tem dinheiro guardado. Então não é sobre quanto que se ganha, é sobre o quanto se consegue guardar. E onde você vê por que disso, Renato? Isso é cultural, é educação do nosso país, é as escolas que não trabalham os nossos filhos a aprender a lidar com dinheiro? Isso é uma soma de várias coisas, né? Nós não fomos educados, nós não tivemos educação financeira na escola. Você teve uma cadeira de educação financeira? Eu também não tive. A gente aprende a gastar. Mas você teve na faculdade? Eu também não tive. Não. Eu me formei e também não tive. Então a gente não tem um ensino que promova esse acesso e também não tem acesso a isso na sociedade. Ou seja, na tua cadeia de amizade, na tua cadeia familiar, você também não discute isso. Você discute futebol, você discute política, não discute isso. Finanças é mais raro. E muitas das vezes somos treinados a pagar contas, né? Isso. E aí, a relação que a gente tem com o dinheiro é uma relação tóxica. É uma relação, se eu tenho dinheiro, eu tenho para gastar. Eu pago os boletos... eu pago os boletos primeiro, se sobrar dinheiro, eu invisto. Quer dizer, a relação toda invertida. É isso que nós costumamos falar sobre a questão da corrida dos ratos, né? Você paga conta, trabalha, paga conta e fica naquele ciclo vicioso o tempo inteiro e não guarda nada. Por isso que trabalhar só não resolve, né? O problema. Ah, fulano é muito esforçado, tá? Esforço é até um reconhecimento. Mas esforço não promove resultado. É esforço mais atos inteligentes. Esforço mais caminhos interessantes. E dentro desse sentido, Léo, na questão da mentoria, que você falou que ele naturalmente, pessoal, ele começou a fazer desde o início e está fazendo agora. Você tem algum exemplo, assim, claro, que você lembre de algum dos seus mentorados que não se planejava financeiramente e que o negócio dele mudou o jogo depois que ele começou a se planejar financeiramente e se organizar? Eu tenho vários, né? Não vou falar nome, mas vou citar alguns exemplos aqui, né? Dono de rede de varejo, né? Que fatura acima de 10 milhões. Caixa negativo. Faturamento, a gente fala que faturamento é ego, né? Porque faturamento não traduz nada, né? Quanto sobra de LL, de lucro líquido ali? Então, um bom faturamento, uma margem pequena. Trabalhar com margem pequena é muito delicado. Então, eu costumo falar que um negócio que tenha menos de 10, 15% de margem nem me apresenta. Eu não quero saber. Eu não quero atuar nesse negócio. Ainda que tenha muita escala, porque você não tem direito de errar nem um pouquinho. Mas tem algumas coisas, né? Tem alguns negócios, sobretudo aqui no Brasil, que a margem é muito pequena. E aí esse empresário não tem direito a errar. Só que muitas das vezes esse empresário está fazendo o melhor dele, só que ele não tem um time que acompanha. Então a gente fez uma consultoria em alguns segmentos. Material de construção, mercado, logística e alguns. E fez o aperto do parafuso certinho. Onde é que estava ali, desde o chão de fábrica até a diretoria. Onde é que está o calo? Onde é que estão os erros? Onde é que estão os gargalos? E mexendo as pedrinhas, a gente aumentou margem. A gente
fez ali uma equalização de modelo tributário, a gente trouxe um setor jurídico mais forte para assessoria, a gente olhou para o time de vendas e capacitou alguns, outros entrou no programa de recompensa e desenvolvimento. Então, com isso, você teve ajuste de 30%, 40%, 60% de ROI e ainda um aumento significativo em alguns segmentos de margem. Porque você atuar num segmento que tem uma margem muito baixa é muito delicado. É muito delicado. E às vezes não é falta de competência. É uma série de fatores. É o que você falou, empreender é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. O risco aumenta muito. E qualquer parte disso, tudo que você falou, falhar... Então, por exemplo, mas se você tem uma margem mais alta, o erro ele é compensado. Numa estruturação, facilmente. Isso. Numa margem muito baixa, às vezes você olha e fala assim, não dá para salvar. Não tem nem a RJ que dê para... Nem recuperação judicial dá para... Entendi. Nem a RJ dá. A gente começou falando ali de venda, né? Já emendamos aqui no planejamento financeiro. Eu vou pegar o gancho com os dois, tá? Até pelo exemplo que você falou, né? Citou exemplo aí de uma empresa com faturamento alto, um faturamento bom, e o que você falou, faturamento não pode ser só um orgulho ali de você faturar muito. Você tem que fazer gestão de toda a empresa, como você bem colocou. E como é que você relaciona numa mentoria dessa, por exemplo, o planejamento de meta conciliado ao planejamento financeiro? Isso tem que caminhar os dois juntos? Você traçar a meta da tua empresa, quanto eu vou faturar e como é que você monta isso com o planejamento financeiro? Um atleta que salta em altura sem sarrafo, ele não sabe quanto ele salta. Então o sarrafo é a meta. Só que a meta tem que ser smart. Não adianta você colocar uma meta que não seja alcançável. Não adianta você colocar uma meta que ela não seja percorrida, que ela não seja traduzida, porque o esforço vai ser em vão. Então o programa de meta ele tem que ser anual, hoje no mercado atual traduzido com uma revisão trimestral, junto com um plano de desenvolvimento, um plano de ação dentro do business plan e programas de recompensa e também olhar para o modelo de negócio para ver se aquilo lá consegue ser escalável, melhorável, recuperado. Então, assim, é uma simbiose, é um conjunto de coisas. Agora, tudo começa pela área de vendas. Sem vendas, você demite o RH, sem vendas, você demite o jurídico, fantástico. Sem vendas, você demite o TI, sem venda, você devolve o espaço. Morrem com a gente. Sem venda, você devolve o espaço e vai trabalhar home office. Ou seja, venda é o motor. Venda é o motor, é a alavanca de todo o negócio. Então, vai mexer em que área primeiro? Venda. Depois as outras. Tem que vender mais. Tem que aumentar a margem. A área de venda tem que impulsionar para depois a gente ver as outras. Então, normalmente na mentoria, a gente traça um plano de 1 ano, de 6 meses, dependendo do programa de mentoria, e a gente vai atuar no que é urgente. Depois vai atuar no que é importante. E para quem, hein, Léo, está começando, qual o erro principal aí que não se deve cometer nesse iniciozinho? Presta bastante atenção agora, hein, pessoal? É muito importante agora, o conselho do Renato aqui. O que você acha que, por exemplo... Dica é tão importante que ele deveria curtir, compartilhar primeiro o vídeo antes de ter essa dica, tá? Que essa é valiosa, né? Tá começando com o erro, não pode cometer. Uma dica, Renato. Um conselho. Diga. Talvez o mais precioso. Não entre num negócio que você não conhece. Ou traga um sócio especialista. Não entre com dinheiro nenhum, sob promessa nenhuma, num negócio que você não conheça. Vai estudar, vai entender o mercado e o segmento, aí você atua. Ou se você for sócio investidor, traga um sócio especialista. Oh, que conselho, hein, Leandro? Pessoal, fiquem atentos, aí são insights valiosos. Você falou de meta, né? Eu gosto muito desse ponto, né? Que quando a gente fala de meta e resultado, eu costumo dizer que é muito fácil para um gestor comercial cobrar resultado. Não é verdade? Juntar aquele time de vendas. E aí, vendeu quanto hoje? Bora, galera, vamos vender. Isso eu acho que é a coisa mais fácil que tem para um gestor. E achei muito legal você falar sobre isso, né? De toda a construção. Você vê que eu falei sobre meta e como você traça isso com planejamento financeiro. E você, educadamente, me respondeu falando que, Leandro, isso é uma construção. E eu acredito muito nisso, né? Que a venda
ela é execução. É isso, Renato? Né? Você monta todo o planejamento, mas se não tiver gente para executar, o resultado... E ainda tem uma coisa importante, você falou, pegando a tua fala, para o gestor é fácil cobrar o time de vendas o resultado. Eu não aceito na minha mentoria quem, através do formulário de aplicação, eu entenda que eu não consigo ajudar. Eu falo não. Porque não é todo mundo que está disposto. Se você quiser entrar num programa de mentoria sério, você tem que entender que você vai ter tarefas para fazer. É isso. Eu vou causar desconforto em você. E tem que realizar. E então, na sessão estratégica, a primeira sessão estratégica comigo, a gente vai ter um papo de admissão. Se eu vou te admitir ou não. Se eu entender que você não está com aquela vontade, com brilho no olho para mudar, eu não consigo promover mudança em você. Aí eu falo não para você. Nem adianta começar. Não adianta começar. E depois a pessoa mesmo vai reclamar dos resultados. Exatamente. Vai dizer que não teve resultados, quando na não realidade... tem mágica. Na verdade, sim, não tem mágica. Tem direção, tem mostrar o caminho, tem compartilhar experiências, tem falar o que não fazer, tem teste AB, tem muita coisa para fazer. Mas o fato é, sem vontade, por isso que a vontade eu sempre pego, desde do vendedor até o consultor, até o C-Level, sem vontade não dá para mover ponteiro. Então a mentoria é para quem quer acelerar tempo, a mentoria é para quem quer errar menos, a mentoria é para quem quer escalar mais, a mentoria é para quem quer faturar mais, aumentar seu faturamento, quem quer aumentar sua margem, ouvir, tá aberto sobre modelos de negócio novos agora, sem vontade. Por isso que eu falo formulário de aplicação. Para entender com quem eu estou falando e se é o momento. Se estiver muito cru, não é o momento. Primeiro começa, vai se arriscar a empreender devagarzinho depois, porque eu não trabalho com mentoria de low ticket, então meu ticket é mais alto, né? Eu vou promover retorno sobre investimento ROI muito rapidamente, mas eu preciso que a pessoa esteja estruturada, não com uma estrutura física absurda, mas estruturalmente, sobretudo modelo mental. Um modelo mental estruturado para conseguir enxergar a primeira, segunda e terceira camada. Então, recapitulando aqui todo o nosso aprendizado com o Renato, primeiro, vontade. Muita vontade de empreender. Sem ela, não tem ponteiro que mexa. Conhecer do negócio, Leandro. Conhecer bastante do negócio, não entrar num negócio que você não conhece, não ter um sócio que não seja especialista naquele negócio até para poder te ajudar, te ensinar. Montar esse planejamento financeiro para começar, a partir daí, a focar na questão das vendas. É isso, Leandro? Perfeito. E dentro disso, e pela tua experiência com mentoria, o que você enxerga que o empresário, seja ele começando ou que te contrata, o que você vê em comum ali que ele mais erra? Falta de humildade. Falta de humildade. Olha que interessante, hein? Achar que sabe tudo. Na verdade, ele fala que está aberto, mas ele não está aberto. Então ele está aprendendo menos do que ele poderia. Ego e orgulho são coisas que provavelmente responsável mais do que 70% pela dissolução de sociedade, por empresa quebrar, por rebaixamento ou rebaixamento, ou demissão errada, ou promoção errada. Eu acho que ego e orgulho, Leandro, é uma coisa que a gente tem que expurgar da nossa vida. Só que as pessoas, a gente foi ensinado a olhar ego e orgulho só sob um ângulo. Ego e orgulho tem mais de 30 formas de se manifestar. Então, o empresário que foi criado com uma educação em que ele foi submetido na escola a bullying, em que hoje ele talvez não se lembre, ele está te contando isso nos funcionários. Ele está te contando isso no sócio. Inconscientemente. Inconscientemente. Inconsciente dele. Então, eu diria falta de humildade, ego, orgulho, são coisas que... Então não é competência, é comportamental. Vamos lá. Isso é um dado científico, tá? Isso é um dado científico. 85% das vendas são ancoradas em soft skills. Só que... Explica para nossa turma o que é o soft skills. Soft skills são habilidades sociais, comportamentais, relacionais. Ou seja, 85% da venda está ancorada nesse tipo de habilidade. Só 15% está ancorada em técnica. Então eu consigo que um vendedor que seja pouco técnico venda muito? Consigo. É claro que a técnica é super importante. Quando une uma coisa a outra, você cria os outliers. O que não dá hoje, sobretudo hoje, com o nível de consciência mais apurado do cliente, é o vendedor muito técnico
que não tem as soft skills, as habilidades sociais, relacionais, comportamentais. E aí, eu vou deixar na mesa uma coisa que eu tenho ouvido muito, né? Eu tenho ouvido muito em simpósio, em imersões intencionais, mas tenho ouvido pouco no mercado e tenho visto muito pouco praticado. A venda transacional, que é o que a gente está acostumado até hoje, né? Ela está caindo por terra. Hoje se fala em venda relacional. Mas o que é venda relacional? Porque a internet é um meio, o online é um meio. Como é que eu me relaciono? Então as formas de um ser humano se relacionar, grupos de network, redes sociais, academias, clubes, condomínios, qualquer forma de relacionamento é alavanca para venda. E eu vejo o vendedor entrando no elevador sem dar bom dia para ninguém. É difícil, meu irmão. E as pessoas querem falar de relacionamento, né? É difícil. Quer falar de pessoas, E é né? o básico. É difícil. Sabe aquele arroz e feijão bem temperado? É isso aí. É isso aí. Então, dentro disso, Leandro, alguma frase aí, porque eu lembrei de uma aqui. Solta, vamos. Do Brian Tracy, sobre psicologia. Não sei se você conhece, provavelmente sim, que você entende muito, cara, é fera, né, pessoal? Que ele fala o seguinte: vendas são a habilidade número 1, né? Número 1 dos negócios. Então, nada acontece sem que uma venda aconteça. É isso. Então, é super importante, pessoal, guardar isso. E o Renato nos deu aqui muitos insights, muitos ensinamentos para quem está começando o negócio, para quem está com dúvida em muita coisa, né? A mentoria dele, ele mesmo já falou aqui, não é para todos, é para quem quer realmente mudar e escalar de forma rápida, mas com uma mentalidade consciente, com consistência. Com consistência. É isso, Leandro? Perfeito, perfeito. Você quer ter uma ideia? Um dado importante de trazer para cá. Tem aproximadamente 65 milhões de CNPJs no Brasil. 25 são ativos. Vamos pegar aqui para o Rio de Janeiro? Ano de 2025, abriram 211 mil negócios. Em 2025, abriram 200 mil negócios. Ou seja, 200 mil CNPJs. Cara, tem muita oportunidade no mercado para todo mundo. Só que a gente tem que ver o CNPJ como uma certidão. Depois que você nasce, você tem que fazer a tua vida valer a pena. Então você tem que fazer a vida da empresa valer a pena. É isso. Porque um resultado baixo, Leandro, ele indica 2 sinais. Ou tá fazendo pouco ou tá fazendo errado. Importante isso, hein, pessoal? Importante. Um resultado baixo ou tá fazendo pouco ou tá fazendo errado. Perfeito. Pior que o assunto é tão bom, eu vou olhando o tempo vai acabando. Como é que a gente fala de venda e planejamento financeiro em uma hora, Renato? Só para falar sobre isso. Eu tô com uma lista aqui de perguntas pro Renato e não consegui nem chegar na metade ainda. Fora as que a gente vai soltando no meio da conversa, né? É verdade. Mas, Renato, a gente estava falando de planejamento financeiro. Eu sei que o nosso tempo aqui já estourou um pouquinho, mas a gente vai tentar fechar aqui. Você deu várias dicas aí muito valiosas sobre a importância tanto da venda como do planejamento financeiro. E se a pessoa quisesse começar a se planejar financeiramente? Eu sou suspeito para falar, né? Agora eu sou um amante do consórcio aí, um parceiro de negócio aí da Cubo, o Renato, junto com a Demicon. Mas como esse empresário começa? Quais são as ferramentas aí disponíveis para ele começar esse planejamento? De a gente olhar para a câmera ali, ele que está nos assistindo, entender que nunca é tarde para começar. É importante falar, deixar claro que planejamento financeiro não é consórcio. Consórcio é um instrumento de planejamento financeiro. Perfeito. Tem diversos instrumentos de planejamento financeiro. E tem outro tabu no mercado que é importante falar, que para você se planejar financeiramente, não precisa saber ler gráfico, ler um monte de indicador, KPI, não adianta, não é sobre ter um dashboard ou uma plataforma ou um ecossistema absurdo. Eu acho que isso até assusta quem quer começar, né, Renato? Exatamente. Você consegue fazer um planejamento financeiro no papel, mas planejamento financeiro. Então o convite para as pessoas será que você não já está atrasado? O que você fez até agora para olhar para a tua vida a médio e a longo prazo? A tua pressa de hoje vai ser a pressa de amanhã. Então, a pressa legítima ela é inerente ao ser humano. Se você é ser humano terráqueo, vai ter pressa. Mas entenda que ela vai fazer parte da tua vida a vida toda. Então, topa jogar um jogo um pouco diferente que vai te dar mais tranquilidade futura, vai te dar uma performance patrimonial maior,
vai te dar um ROI maior no teu CNPJ, vai te dar uma margem maior na tua empresa, que às vezes, e na tua família, que dentro de casa não se consegue juntar dinheiro, nem o marido, nem a mulher, nem os filhos. Então, o planejamento financeiro é pra vida, cara. Maravilha. Então, para Deixou a dica do planejamento financeiro. Você quer deixar alguma dica aí de venda para a galera que está assistindo a gente? Uns 2 conselhos aqui, vamos provocar, né? O Renato, já deu aproveitar os últimos minutos aí. Né? Mas uns 2 conselhos aqui, resumindo em 2 palavras, para os nossos colegas, os nossos empreendedores, nossos empresários. 2 conselhos, Renato, que você gostaria de dar, além dos que você já nos forneceu aqui, forneceu para todo o nosso público, para quem deseja planejar de uma forma assim simples, né? Como você falou, simples, bem feito, o arroz, o feijão bem temperado, né? Então, em 2 palavras, como você resumiria essa questão dessa organização desse planejamento para os nossos ouvintes aqui? Em 2 palavras? Resumi bastante, ó, é um desafio, achou que ia ser fácil, né? Já preparei aqui o arsenal, né? O tempo acabou, tá vendo? Ela falou 2 palavras. Agora 2 conselhos, são 2 palavras, né? 2 palavras, ou 2 frases, também pode. Então vamos falar 2 palavras e 2 frases. Perfeito. 2 palavras, organização financeira. 2 frases. Você quer ter mais patrimônio ou menos patrimônio no futuro? Se você olha para a tua empresa e para a tua família, você quer proporcionar uma tranquilidade financeira, uma estabilidade a curto, médio ou longo prazo? Perfeito. E é com essa dica que a gente vai se despedindo aí do nosso 3º episódio. Renato, muito obrigado aí pela presença. Renato. Adoramos o bate-papo. Continuo lamentando a gente trazer 2 temas. A gente tem que chamar ele de novo. Aceitou o nosso convite assim de imediato. Exatamente. Né? Estamos muito felizes com a sua participação. Espero que vocês aproveitem esses insights, porque eu aprendi muito hoje. Tá? Muito obrigada, pessoal. Não esquece de dar um like, né, Léo? Agora, se você gostou, curte, comenta. Me diz aí o que você achou. Essas dicas que a gente deixou aqui de venda, planejamento financeiro, ferramentas para você começar a se planejar hoje, dicas para você começar a vender hoje, vai te ajudar? Comenta aí como que vai te ajudar. Isso ajuda muito, como eu disse lá no início do vídeo, de a gente levar essa informação para mais pessoas que precisam disso. Muito obrigado pela sua audiência, pelo esse bate-papo. Adoramos mais uma vez, Renato. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Foi um prazer imenso. E quem será o nosso próximo convidado? Fica a dica aí. Pessoal. Fica a dica. Comenta aí qual o tema que vocês querem. Pronto. Exato. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.